O estilo de jejum da mulher é só dela. Eu gostaria de mostrar a você o quanto é importante conhecer o ciclo hormonal que regula o seu ciclo menstrual, mas, na verdade, ele faz muito mais que isso. Se você não menstrua por qualquer razão, não pense que o que eu tenho a dizer aqui não te diz respeito. Muito pelo contrário, tem muita informação importante para as mulheres na menopausa ou por aquelas que perderam os seus ovários por alguma razão. Os hormônios têm uma influência imensa no funcionamento do corpo todo, especialmente o cérebro. E o jejum é uma das maneiras simples e muito eficientes de apoiar o seu ciclo e apoiar a regulação hormonal em seu corpo. E olha, vale a pena ressaltar, não é apenas a regulação dos hormônios sexuais. Não, de todos os demais hormônios. Hoje eu vou te mostrar resumidamente o ciclo hormonal da menstruação e depois nós vamos detalhar um plano de jejum de 30 dias que se adequa a esse ciclo. Se você não menstrua, mais uma vez, esse plano de jejum de 30 dias é super ideal, indicado para você, porque as mulheres continuam a produzir esses hormônios em diferentes quantidades para o resto da vida. Então, esse plano de jejum de 30 dias, por 1, 2 ou 3 meses ao ano, vai trazer muitos benefícios para você. Eu citaria alguns rapidamente aqui: a melhora do sono, no sentido de um sono reparador, a diminuição da irritação, da ansiedade, diminuição dos fogachos e um maior controle de peso. Se você é um homem e quer utilizar esse plano, sem problema algum. Detalhe importante é que no jejum, em qualquer dos casos, homens ou mulheres, há necessidade de se ter janelas de jejum com tempos variados, porque o corpo se acostuma muito rapidamente a esses platôs, as mesmas horas de jejum, as mesmas janelas de jejum, e aí os benefícios vão que seriam alcançados inicialmente vão sendo perdidos, porque o corpo se acostuma. Então, é importante notar isso. Eu gostaria de começar, então, a falar um pouquinho sobre a inteligência por trás do ciclo menstrual, essa maravilha que é o corpo da mulher e o jejum. Gente, eu acredito muito, para começar essa conversa, que a flexibilidade e uma abordagem não dogmática a respeito do jejum é a coisa mais importante para quem quer começar. Você deve começar em pequenas doses e, com o tempo, você vai ganhando conhecimento sobre si. E aí, ao lado dos resultados iniciais que o jejum já começa a te oferecer, você vai ganhando mais confiança para fazer uma reflexão mais profunda sobre a qualidade dos alimentos que vão para sua mesa, que também é importante. Em outros episódios que você pode encontrar no meu blog, no meu site ou nos podcasts já publicados, eu abordo o tema dos alimentos, dos riscos de toxinas nesses alimentos, dos pré, pró e pós-bióticos. Tudo isso é muito importante numa rotina de jejum. Então, vai lá se inspirar e conhecer um pouquinho melhor. Quando você for ler esse material que você está escutando agora no meu blog, você vai ter uma tabela. E essa tabela quer explicar para você, de forma muito resumida, o ciclo menstrual e os efeitos desse ciclo sobre o seu corpo. Eu vou tentar aqui falar um pouco sobre isso, mas você pode entrar em detalhes quando você for lá. Então, a gente divide o nosso ciclo menstrual de 1 a 28 dias. O 1 é assim, logo depois que você menstruou. Ali nós estamos começando um ciclo. Do dia 1 ao 10, você menstruando, né? Terminou de menstruar, está começando o seu ciclo. Os hormônios nesses primeiros 10 dias são muito baixos, tanto o estrógeno, a testosterona e a progesterona. Eles estão começando a tomar um pique. No dia 1 quase não existem e eles vão aumentando gradualmente. Isso lá no seu corpo tem algo, muitas coisas estão acontecendo. Então, o hipotálamo lá dentro do seu cérebro quer que os seus ovários comecem a preparar para liberar um óvulo. Então, o estrogênio começa a aumentar, com isso aumenta a produção de colágeno, que mantém sua pele lustrosa, jovem, os ossos bem fortes, os ligamentos elásticos, melhora a sua comunicação, o seu humor com certeza melhora, aumenta o estado de esperança, diminuem os medos. Dito isso, assim, é mais ou menos para dizer que antropologicamente nós estaríamos prontas para nos engravidarmos.
Então, isso está acontecendo nos primeiros 10 dias do ciclo. Dos dias 11 ao 15, você começa a ovular. O estrogênio e a testosterona entram em cena fortemente juntos. O efeito do estrogênio continua, ele já vinha crescendo, agora ele ganha um corpo maior, mas a testosterona também aparece influenciando muito esses 5 dias. Em que sentido? Você se sente muito forte, muito motivada, com muita energia e pronta para qualquer desafio, que seria, eventualmente, uma gravidez. Aí a gente vai para o ciclo dos dias 16 ao 18º dia. Aqui os seus hormônios começam novamente a diminuir, porque você já ovulou entre o dia 11 e 15. Aqui você começa a diminuir novamente esses hormônios, mas o corpo precisa e continua mobilizando a progesterona. Então, o que está acontecendo com o seu corpo aqui? Ele está se preparando para, em caso de haver um óvulo fecundado, que o útero possa segurar esse óvulo e permitir que esse óvulo se desenvolva ali no útero, vire um feto. Você, então, nesse período, fica extremamente irritada, com uma nostalgia, tem muito inchaço, tem uma inflamação, tem uma letargia, há muitas vezes uma depressão, a famosa TPM. O seu corpo está inflamando porque o epitélio ali do útero está se preparando para a fixação desse óvulo fecundado. Então, esse dia 16 a 18 são dias especiais, são dias em que a mulher se encontra ultra sensível, ultra irritável, e ela não se encontra tão bem. No dia 19, a progesterona chegou no seu pico, ela está no máximo. Aqui, o seu corpo começa finalmente a se acalmar, a irritação e a agressividade começam a diminuir, mas a sua vontade aqui ainda é de se recolher um pouco. Por que isso começa a mudar? Porque quando esses hormônios sexuais começam novamente a cair, você começa a sangrar. Então, a progesterona aqui ao máximo é justamente porque se não houve a fecundação aquele óvulo vai ser expelido junto com o epitélio do útero, que se preparou para fixá-lo. Então, aqui haverá o sangramento. É quando, então, a progesterona cuida dessa parte, ela cuida de eliminar esse epitélio onde não houve implantação do óvulo. Então, esse epitélio vai se descamar e a produção de hormônio vai realmente cair e a mulher começa, então, a menstruar. Entenderam? Então, essa é a dança desses 3 hormônios sexuais no ciclo da mulher. Ela menstruou, a gente começa então a se preparar para contar o dia 1 do nosso ciclo, onde, como eu disse, na menstruação os 3 hormônios diminuem e aí você começa então a ciclar de novo. Vamos falar um pouquinho dos ótimos alimentos para o seu estrogênio. Ele entra em cena lá quando você está ovulando. Então, são os bons óleos, azeite, linhaça, gergelim, abacate, sementes e castanhas. A gente tem a castanha do Pará, a amêndoa, a castanha de caju, a castanha, a semente de girassol, a semente de abóbora, o gergelim. E os legumes são aqueles que vêm da vagem, do feijão verde, que é também conhecido como moyash, as lentilhas, o grão de bico. E as frutas e vegetais são os brotos, o repolho, o espinafre, a cebola, alho é muito bom, abobrinha, brócoli, couve-flor e frutas como o morango, as amoras e os mirtilos. Como diz a doutora Mindy, uma série de benefícios à saúde pode ser atribuída ao consumo justamente desses alimentos que têm muito fitoestrogênio. A redução, por exemplo, há uma redução do risco de osteoporose, de doenças cardíacas, de câncer de mama, dos sintomas próprios da menopausa. Então, essa alimentação, ela ajuda tudo isso. A produção saudável do estrogênio também é muito importante, quase fundamental, para que ocorra uma ovulação normal. Então, dentro do seu ciclo menstrual, você precisará de uma maior produção de estrogênio durante os dias que logo antecedem a ovulação, portanto, é essencial você pensar
nesses bons alimentos, nessas boas gorduras e muitos fitoestrogênios. Aí a gente, então, eu quero passar a contar para vocês um pouco dos alimentos ótimos para a sua progesterona, que vai ganhando força, muita força, quando você já ovulou e aquele óvulo, se fecundado, precisa ser fixado, se não fecundado, ele vai ser expulso com o epitélio que vai descamar. Então, os vegetais para aumentar a produção da sua progesterona são aqueles que têm raiz, que nascem dentro da terra. As batatas, a beterraba, o funcho é ótimo, as abóboras, as morangas, a couve-flor, o brócoli. E as frutas são as bananas, as mangas, o mamão, laranja, limão. Sementes, vem sempre essa tríade impressionante, elas são boas em todos os lugares, em todos os momentos dos nossos hormônios. A semente de girassol, a semente de linhaça, a semente de gergelim. Os legumes são um pouco mais reduzidos nesse caso, a gente opta pelo grão de bico e os feijões de um modo geral. Então, enquanto o estrogênio, aqui é importante a gente lembrar, enquanto o estrogênio adora açúcar, gosta que o açúcar no sangue, digamos assim, esteja baixo, a progesterona adora o açúcar, uma quantidade maior de açúcar no sangue. Então, varia tudo isso. A dieta para o estrogênio, ela não tem tanto açúcar, mas a dieta para a progesterona já é mais rica nesse elemento da doçura. Por isso, na semana anterior à menstruação, é muito comum a mulher sentir um desejo por comer carboidratos sem fim. Isso vem desse desejo de ter mais açúcar para a gente poder produzir mais progesterona. É natural o nível do açúcar no sangue aumentar na semana logo anterior à menstruação, quando a gente tem mais progesterona sendo produzida. Os alimentos ótimos para a gente não perder massa muscular, permitir que a massa muscular continue sendo formada, para vegetarianos, são as proteínas que vêm dos ovos, do tofu, dos queijos curados, das sementes de abóbora, do tempê e das folhas absolutamente verdaças, né? As folhas, os legumes de folhas muito verdes, cozidas. Para os não vegetarianos, são as carnes em geral e os peixes. Eu sempre gosto de dizer que tem uma classe de alimentos que são os ricos em polifenóis. Nunca esqueçam isso, gente. Os polifenóis são antioxidantes importantíssimos. Eles limpam muito o nosso sistema. E eles todos vêm de plantas. Não existem polifenóis que vêm de animais. Então, os maravilhosos são a alcachofra, o brócolis, o açafrão, o orégano, o alecrim, o manjericão, o cominho, as azeitonas pretas, a salsinha, a cebolinha e o chocolate amargo. Esses são alimentos riquíssimos. Eu acho que eu estou me esquecendo do cravo. O cravo também é muito rico em polifenol. Então, as pesquisas sobre as propriedades protetoras dos polifenóis são tão abundantes na literatura. Então, alimentos contendo essa classe de substâncias, eles ajudam não só a desintoxicar, mas a regular a pressão arterial, a melhorar a circulação, diminuir o nível de inflamação, justamente porque ele desintoxica, ele tira as toxinas de gorduras ruins e alimentos ruins do nosso corpo. Eles também diminuem os níveis de açúcar no sangue e, por isso, protegem você de doenças cardiovasculares e, além disso, protege a gente de doenças neurodegenerativas. Então, é bom você revisitar essas dicas para você poder ter uma ideia de como você vai planejar o seu jejum, qual tipo de alimento entraria em qual fase. É para isso que eu estou dizendo isso. Então, vamos agora ao plano de jejum de 30 dias propriamente dito. Esse plano é muito simples e ele é muito fácil de ser seguido, não é um sofrimento para quem está começando o jejum. Ele é indicado para as mulheres, porque o jejum é, na verdade, o melhor amigo dos nossos hormônios, dos hormônios femininos, porém qualquer outra pessoa pode fazê-lo, sem dúvida alguma, caso você tenha esse interesse. Então, se você quer fazer esse jejum de 30 dias e pensar, por que eu estaria fazendo esse jejum? Para que ele seria bom, além de regular os hormônios? Bom, ele é excelente para começar a diminuir peso, se você tiver com peso em excesso.
Ele regula a resistência à insulina, ou seja, ele diminui a resistência à insulina. Ele, por isso, apoia demais a diabetes ou as pessoas que têm diabetes, porque diminui muito o açúcar circulante e regula a insulina, como eu havia dito. Ele é excelente para quem está no preâmbulo da diabetes, numa pré-diabetes. Ele também é muito indicado para pessoas que têm condições cardiovasculares, condições autoimunes, problemas de memória, quem tem variação de humor como ansiedade, depressão, excitação, e para aquelas pessoas que têm alguns tipos de câncer que têm origem hormonal, ele é muito indicado para casos de infertilidade, disbiose e os vários sintomas da menopausa, como eu já falei, para uma baixa de energia, para detox de pílulas anticoncepcionais, o detox de medicamentos e alimentos contaminados, ou quando você, por exemplo, festejou demais no final de semana, nós vamos celebrar demais fim de ano, então a gente perde a conta de como a gente come, de quanto a gente come, que tipo de alimento a gente ingeriu. Beleza, janeiro está aí, é um bom mês para a gente praticar esse jejum de 30 dias. E acho importantíssimo para quem tem irregularidades na tireoide, porque ele ajuda a regular a função da tireoide, e para parar, diminuir o envelhecimento precoce celular. Então, eu não poderia dizer mais maravilhas desse plano de jejum de 30 dias. Eu faço esse plano de jejum e eu tenho uma experiência magnífica com ele. Então, eu recomendo que você se prepare para isso. E se você tiver uma condição que você acha importante ter alguém que te apoie, busque um médico ou uma nutricionista para te acompanhar nesse processo. Um outro lembrete importante, antes que eu entre no plano de 30 dias sobre esse jejum, é sobre os alimentos que você precisa evitar ou talvez retirar da sua dieta. São os óleos ruins, como óleo de milho, de algodão, de canola, de soja, de girassol. Por favor, nada de óleo, nada desse tipo de óleo. Outra categoria de alimentos são os adoçantes. Se você coloca adoçantes ou açúcares refinados nas suas bebidas, sucos, café, chá, por favor, realmente não utilize adoçantes durante o seu jejum, ele quebra drasticamente a sua janela de jejum. Evite farinhas brancas e refinadas. Se você come pão, você pode até introduzir o pão, manter o pão no quando você sai do jejum em determinado momento do dia, mas busque comer pães que foram feitos com muita qualidade, com fermentação natural, como o levain, isso faz toda a diferença. E evite excesso de mel durante o seu jejum. Evite a todo custo, eu não sei como eu posso dizer isso com mais ênfase, os obesogênicos. O que é esse nomão? É um tipo de substância que são potencialmente cancerígenas. Esse termo foi criado por um pesquisador chamado Bruce Blumberg, da Universidade da Califórnia, para designar produtos químicos encontrados em embalagens de alimentos, em panelas antiaderentes, em produtos de beleza, em sabonetes e muitos outros. Eu já falei disso num podcast, você encontra também no meu site, no meu blog. Então, na alimentação você os encontra, esses obesogênicos, nos corantes, em sabores artificiais, em xaropes de milho, no glutamato monossódico, aquele shoyu horroroso, e na sacarina. Então, esses alimentos no jejum são venenosos para a gente. Eles são venenosos para nós em qualquer circunstância, mas no jejum é um alerta vermelho. Então, a última coisa que eu quero mostrar é esse plano de jejum. Também tem uma tabela, se você for no site, você vai poder ver essa tabela, fazer um print dela para levar para casa. Então, o plano de jejum, ele é feito da seguinte maneira. Nós vamos dividir em dias que têm relação com os ciclos dos hormônios sexuais, o ciclo menstrual. Então, do dia 1 ao dia 4, você vai fazer 13 horas de jejum. Essa é a janela de jejum. No dia 5, você aumenta um pouquinho, você faz 15 horas de jejum.
No dia 6 ao 10, você vai fazer 17 horas de jejum. Dos dias 11 ao 15, você vai fazer 13 horas de jejum, você já vai diminuir, e dos dias 16 ao dia 19, 15 horas de jejum. Chegou no dia 20, parou o jejum. Você vai ter 10 dias sem nenhum tipo de janela de jejum, livres. Então, você, na verdade, vai ter um plano para 20 dias de jejum, variados. Ele começa os 4 primeiros dias com 13 horas, o quinto dia com 15 horas, depois outros 4 dias com 17 horas, depois 4 dias, desculpe, com 13 horas, e os últimos 3 dias com 15 horas, e depois parada geral. Aí você volta para a sua alimentação sem necessariamente ter as horas de jejum. Então, a primeira refeição, que a gente chama quebrando o jejum, a primeira refeição, quando você fez 13 horas, ou 15 horas, ou 17 de jejum, e você vai voltar a se alimentar, vão aqui as dicas. Se você vai escolher entre esses alimentos. Se você for vegetariana ou vegetariano, você pode quebrar o seu jejum com abacate, kombucha, iogurte com granolas, ovos, proteína vegana ou whey, brócolis, cogumelo, feijões, quinoa, panqueca de aveia com sementes. Enfim, você pode organizar dentre esses alimentos todos aqui, fazer um belo omelete, comer com essas verduras, ou bater no seu liquidificador um pouco do seu whey com algum tipo de, por exemplo, com um abacate, que não quebra jejum, o abacate entraria aqui também. Ou tomar uma pequena dose de kombucha, você quebrou o jejum. E aí você vai se preparar para comer na sua janela de alimentação. Para os não vegetarianos, obviamente, se quebra o jejum com as carnes e peixes. Um dos alimentos mais usados para quebrar esse jejum é a famosa caldo de ossos, né? Muito falado por aí. É uma maneira de quebrar rapidamente o jejum até você se preparar para ir comendo ao longo das suas horas de alimentação, da sua janela de alimentação. Eu quero enfatizar aquilo que não quebra o jejum, ou seja, você está numa janela de 17 horas, bateu, aquela vontade de comer. Então, olha as coisas que não quebram o jejum em pequenas quantidades. Abacate não quebra jejum. O TCM, que é o triglicéride de cadeia média, é um óleo que é feito do coco. Ele é maravilhoso, ele não quebra jejum. Água mineral não quebra jejum. Nozes, de uma maneira geral, em pequenas quantidades, não quebra jejum. Cremes feitos de castanhas ou de noz não quebra o jejum, e nem azeitonas. Então, se você comer, obviamente, em uma pequena quantidade para te dar um sustento, caso você não esteja acostumado ou acostumada às 17 horas de jejum. Outra coisa que não quebra jejum, você pode introduzir na sua manhã, caso você tome suplementos, tranquilo. Se você tem medicação de qualquer ordem, tranquilo. Café puro não quebra jejum, né? Chá não quebra jejum. Então, essa é a rotina daquilo que não quebra jejum e a sua primeira refeição. Lembrando sempre, você vai jejuar do dia 1 ao dia 19º do seu ciclo e do 20º dia ao final do mês, livre, sem jejum. Eu espero que isso te anime. Um beijo, pessoal. Até mais.